Nós vamos estar terminando o livro de Romanos, capítulos 14 a 16, e Provérbios, capítulos 22, de 17 a 29. Romanos 14, na Bíblia NVI. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para seu Senhor que ele está de pé ou cai? E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque se não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Pinto. Romanos 15. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Deus, que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus.
Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da incircuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, e não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sob o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão daqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso, de fato são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa, de ter certeza de que eles receberam este fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Romanos 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão
Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúde Herodião, meu parente. Saúde os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúde Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúde a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúde em Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúde em Filólogo, Júnia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, envia-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Provérbios 22, 17 a 29. Prestem atenção e ouçam os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Porque, para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhes escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bênção demais, gente. Finalizamos o livro de Romanos.
E Paulo aqui, com muita sabedoria, né, nos ensina sobre a questão do julgamento, né, que é muito perigoso, às vezes, quando a gente começa a aprender coisas mais profundas, nós, às vezes, julgarmos aqueles que ainda não alcançaram o mesmo entendimento, né, e Paulo vem e exorta em relação a isso. Então, no capítulo 14, ele vai trazer aqui o versículo 13, que diz assim: portanto, não julguemos mais uns aos outros, antes tomemos decisões de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha como isso é forte, né? Porque havia naquele, principalmente ali no início da igreja, quando os apóstolos, que eram judeus, estavam ali evangelizando os gentios, né? Então, o início ali da eclésia, né, da igreja, havia ali muitas discussões sobre o que comer ou não, sobre a questão dos dias especiais, os shabats, as festas, e a questão do comer é aqui sobre a alimentação kasher, né, que é a alimentação que o Senhor determinou lá em Levítico, e a questão, quando eles discutem ali, Pedro vai falar sobre quais eram os alimentos que os gentios não poderiam comer, e aí é uma lista bem mais, assim, menorzinha do que a dos judeus ali, né? Então, Paulo, ele está ensinando aqui que não devia haver julgamento entre os irmãos ali, que dividisse ali a comunidade, né? Que o importante ali era viver para o Senhor, né? E se abster-se de portar-se de uma forma que pudesse ser causa de tropeço para o seu próximo, né? Então, era algo muito forte aqui, porque a essência maior deveria ser o amor. A essência maior deveria ser a inclusão, né? Deveria ser você abraçar, você acolher. O ponto crucial aqui que Paulo traz é você acolher e não você dividir, né? Por questões de eu faço isso, o outro também tem que fazer. Cada um vai tendo um entendimento, né? E conforme o Senhor vai trazendo a luz, a pessoa ela vai se movendo naquilo ali. Então, às vezes a pessoa não tem um entendimento ainda, você não pode julgar ela por aquilo, né? Mas você precisa abraçá-la, você precisa acolher. Então, essa questão aqui, muito forte, né, que Paulo, ele traz essa questão, assim, que cada um seja convicto na sua mente daquilo que está fazendo, né, e evitar o julgamento entre os irmãos. Isso não pode acontecer. Então, por exemplo, eu, aqui em casa, tomei uma decisão da minha alimentação ser kasher, né? Isso para os gentios não está, por atos ali, não está determinado, né? Que os gentios têm que ter uma alimentação kasher. Tem ali, no livro de Atos, escrito que tem coisas específicas ali que os gentios não podem comer, né? Por exemplo, que é a questão do sangue, alimentos ali que foram feitos com sangue, isso daí é lei para os gentios. Mas a alimentação kasher, ela é especificamente ali para os judeus, né? Por exemplo, eu não como porco, não como camarão, né? Sempre gostei de camarão, mas eu decidi, já há algum tempo, já tem mais de ano já, que eu decidi fazer minha alimentação kasher, mas isso é eu e o Senhor, né? E eu não julgo quem come, de forma nenhuma, né? Tem outras pessoas próximas a mim que comem, e tá tudo bem, cada um, né? E é isso que Paulo traz para que a gente tenha essa leveza entre nós, né? De não julgar e cada um faça aquilo que está convicto em seu coração. E a gente não pode, né? Porque eu não como, não posso querer exigir que todo mundo não coma, né? Ou então, se eu faço algo, não posso exigir que todo mundo faça e eu crie divisão em relação a isso, né? Então, ou se eu, por exemplo, se eu como, tem que exigir que o outro coma também, né? Eu como, isso daí que você está fazendo não tem nada a ver,
né? Então, respeitar. A questão mais importante que Paulo está trazendo aqui é que, né, gentios não devem, que os gentios não devem aqui desprezar as práticas judaicas, né? Tipo assim, minimizar ou menosprezar, né? Menosprezar os costumes judaicos. E que os judeus também não devem exigir que os gentios façam tudo aquilo que eles fazem. Basicamente é isso aqui que Paulo está trazendo, né? E isso no meio das nossas igrejas a gente tem que entender isso, que cada um tem um nível de entendimento, então a gente não deve julgar, a gente deve o quê? Abraçar, é o amor sacrificial, porque o amor sacrificial ele é maior do que as nossas preferências pessoais, ou o nosso nível de entendimento, né? Então, o que Paulo está trazendo aqui no entendimento messiânico, no entendimento de Yeshua, que é o quê? Construir pontes e não muros. Isso aqui é muito importante a gente entender, né? Por quê? Porque quando você está aqui julgando, minimizando, né? Você pode estar gerando pedra de tropeço, né? Para aqueles que são mais fracos na fé, para aqueles que ainda não atingiram um certo entendimento, né? E a divisão, ela sempre traz enfraquecimento. O versículo que fala, né? A casa dividida não subsistirá. Então, a gente precisa ter essa consciência de inclusão, de, né, amor, de acolhimento. Essa aqui é a prática superior, é a prática da ética superior, né? O acolhimento. Amém? Glória a Deus. Isso é vida para o meio do corpo de Cristo. Isso precisa muito oxigenar as igrejas, oxigenar os grupos, as comunidades, né? Limpar de toda a erva daninha de julgamentos. Isso tem que prosperar no nosso meio. Esse entendimento de que Paulo traz é fundamental, muito importante. Para finalizar aqui, ele fala um versículo em Romanos 15, 13, diz que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Então aqui, a alegria e a paz é um fruto natural de confiar no Senhor, né? É experimentar Shalom. Então, quando o seu coração verdadeiramente confia nele, qual é o fruto natural? O que você vai desfrutar, né? Naturalmente, de alegria e paz. Então, à medida que você confia mais, se entrega mais no Senhor, você vai experimentar dessa shalom. Você vai experimentar dessa alegria profunda, porque o termo aqui, alegria, se a gente trazer aqui para o hebraico, é simha, que é uma alegria profunda, né? Então, independente das diferenças culturais, independente dos desafios, aqueles que confiam no Senhor desfrutam desses frutos de forma natural. E ele vai trazer aqui, né, que é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, sem o Espírito Santo de Deus, até as nossas melhores intenções, elas vão esbarrar em limitações humanas. Então, por isso que é importante a gente entender que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita em todas as coisas, né? Então, pelo poder dele, nós somos levados a experimentar essa verdadeira alegria, porque quando você confia no Senhor, você dá lugar ao Espírito Santo de Deus para ministrar e trabalhar isso em você e fazer você desfrutar dessa paz, dessa alegria, né? E para fechar, versículo maravilhoso, Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia. A graça do nosso Senhor Yeshua esteja com vocês. Quando Paulo está falando aqui,
esmagará Satanás, ele está trazendo Gênesis 3:15, que é a primeira boa nova, né, do evangelho aqui, que é quando a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, lembra? Quando o Senhor fala isso, lá em Gênesis. Então, Saul está retomando aqui essa promessa, né? Por meio de Yeshua, da descendência da mulher que ele estava falando, de Yeshua, o poder do mal será derrotado de uma vez por todas, né? Então, é tremendo, 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 tremendo. Aqui é uma aponta, né, para um futuro aqui escatológico, quando o rei plenamente será aqui manifestado e vai aqui abolir toda injustiça, completamente. Então, é algo poderoso a gente entender que, apesar de todo o sofrimento, todo o conflito, todas as coisas que a gente olha hoje, assim, das batalhas, das guerras, né? Às vezes a gente olha tanta coisa, né, que a gente vê no mundo de errado, tantas coisas que às vezes se você ficar pensando muito, você até, né, pesa no coração e dá até um nó na cabeça como tudo isso pode ser resolvido, né? Mas aqui esse versículo é extraordinário porque a vitória final pertence ao Senhor e ela não falhará. Amém? Então essa é a nossa maior esperança, saber que caminhar com a certeza da vitória final, o nosso Messias, que em breve esmagará a Satanás diante dos nossos pés. Amém? 3 pontos importantes para hoje, então. Não julgar, não julgar, não julgar, mas acolher. É o amor prático, né? O amor, ele tem que ser prático. Tem que se realmente manifestar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente fala. Segundo ponto, viver a esperança, a alegria e a paz pelo Espírito Santo de Deus. É dar liberdade, é você confiar no Senhor, né? E permitir. Isso daí atrai o Espírito Santo de Deus na sua vida para ministrar alegria, esperança e paz, mesmo em meio ao caos. Terceiro ponto, caminhar com a certeza da vitória final. Tudo que você vê, de coisa aí que precisa ser resolvida, que precisa ser tratada, né? Seja na sua situação, seja no mundo, né? Saiba que a vitória final pertence ao Senhor e ela não falhará. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a nossa semana.